tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Leitinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Turminha, hoje eu vim com um novo assunto para vocês, isso mesmo, é o caminho para a escola. Quem está com saudade da escola? Eu estou muito saudade da escola, saudade de vocês, saudade de ficar juntinho, muita saudade. Tem dia que eu tô aqui toda chorosa, chorando o tempo todo para um lado e para o outro, com saudade de vocês. Isso mesmo, vocês me fazem muita falta. E eu vou mudar de assunto, porque senão eu vou ficar, não vou dar aula, eu vou ficar chorando, não quero. Olha só, hoje eu trouxe o caminho para a escola. Quando a gente voltar para a escola, quando essa doença passar, iremos voltar novamente à nossa rotina, toda tarde nos encontrar lá na escola, fazer todas as atividades que fazíamos. Por enquanto não vamos poder ir, porque a doença ainda está por aí, viu? Lembre sempre lavar as mãos, bem lavadinha, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Agora é assim, desse jeito. Passar álcool em gel quando a mamãe passar, trocar de roupa, usar máscara, viu? Mas pode dar uma caminhadinha com a mamãe também, dependendo se não tem muito movimento, mas pode sair um pouquinho. Tá ouvindo, né, Miguel? Sai um pouquinho com mamãe, não é para ficar com medo, não. Usa máscara e vai, tá certo? É só se cuidar, não tá pegando nos cantos. Agora vamos à aula. O caminho para a escola. Aqui tem uma criança que mora aqui nessa casa e tem várias crianças que moram nesse apartamento. E elas irão para a escolinha. O caminho dessa daqui, ela pode vir por aqui ou pode vir por aqui. Esse caminho é mais perto ou mais distante? Aqui, se vier por aqui, é perto ou distante de que esse aqui? Quem disse que era longe, que era distante, acertou. Esse caminho é mais distante. É porque às vezes as crianças queriam passear, iam passar pela igreja. Quando vinha por aqui, passava pela sorveteria. Olha que alegria para tomar sorvete. Passava por aqui, ainda ia na casa da coleguinha. Passava por aqui, tinha uma árvore, ficavam brincando aqui. Vinha por aqui, ó, tem a padaria, onde tem cheirinho de pão. E ia por aqui, chega na escola. Esse caminho é mais distante, mas tem muita coisa no caminho. Agora vamos por esse. Por aqui, quando saía, bem pertinho da igreja, vinha por aqui e encontrava o mercadinho, onde tem cereais, frutas, legumes, carne, tudo encontrado aqui. Às vezes tem até pão, viu? Aqui tem perfumaria também, no mercadinho, tem tudo. E daqui, ó, chega na escola. O caminho da escola é onde a gente encontra vários lugares, como padaria, como sorveteria, como igreja, mercadinho. Não botei todos aqui não, mas tem outras coisas. Tem a lotérica, tem também farmácia, tem lojas,
tem muitas coisas, porque isso aqui é um bairro residencial, é onde tem residências, onde tem casas, viu? Tem várias casas, apartamentos, e mora várias pessoas, mas também tem o comércio, porque o comércio serve para que as pessoas não precisem sair para outro bairro, para outro lugar, para comprar aqui mesmo. Já pensou? A pessoa mora aqui e vai lá no outro bairro para comprar o pão, vai lá no outro bairro para comprar alguma coisa do mercadinho. Então essas coisas tem no mesmo bairro, na mesma comunidade. Então vamos para o caminho de alguma criança daqui. Vamos supor que uma das crianças da nossa sala mora aqui. Vamos dizer que quem mora aqui é Beatriz. Beatriz vai sair do prédio e vir pelo caminho mais longo, porque ela quer ir na sorveteria. Vamos lá, Bia. Caminhando. Passou pela igreja. E se encontrou com Giovana. Giovana tinha ido na igreja com a mãe dela. Veio aqui, caminhou e encontrou Williane tomando sorvete aqui. E quem foi chegando na hora? Miguel, Bernardo, tudo se encontraram na sorveteria, nossa turminha. Olha que farra. E daqui tomaram sorvete, vieram aqui, encontraram a coleguinha que morava aqui. Olha só, da nossa sala, Gabriela se encontrou com a coleguinha e vieram todos caminhando e ficaram embaixo da árvore, conversando na sombrinha. Vieram para aqui e os coleguinhas encontraram mais um grupinho, todos na padaria, comprando pão, comprando bolo. Aqui, olha, no caminho da escola tem muitas coisas, não é? E vieram, todos da nossa sala se encontraram no caminho e foram para a escola para se encontrar com as tias, com os coleguinhas que forem chegando. E o caminho da escola é esse aqui. E tem outra criança que saiu desse apartamento e vai por esse caminho, porque quer ir no mercadinho para comprar várias coisas para a mamãe. Feijão, açúcar, café, eita, leite. Vai lá, sai daqui do apartamento e vai por aqui, olha. E entra no mercadinho, bota álcool em gel, chega lá, escolhe a mercadoria que a mamãe pediu e comprou e voltou. Mas essas crianças vão acompanhadas, não podem ir sozinhas não, porque vocês são pequenininhos. Tem que ir com a vovó, com a titia, com a mamãe, com quem estiver junto. Tá? A tia só está fazendo a comparação, mas não pode sair de casa só para ir comprar. Então comprou e foi caminhando e chegou na escola. Olha lá, tá vendo? Olha o caminho daqui, olha. Caminhou, encontrou o mercadinho, encontrou a igreja, esse caminho. Encontrou árvores aqui. E daqui viu a outra casinha da coleguinha e foi chegando na escolinha. Esse caminho aqui, ó, encontrou a igreja, encontrou a sorveteria, onde vocês se encontravam para tomar sorvete, e veio caminhando, encontrou a casa da coleguinha, a árvore para brincar aqui na sombrinha, a padaria para comprar o pão com cheirinho de pão, quando chegava aqui, cheirinho de bolo, de docinho. E olha, e chega na escola e todos são felizes. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, diga olé, olé. Se você está contente, estrala os dedos. Se você está contente, faz assim. Se você está contente, quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, dê boa tarde. Boa tarde!
Beijo, tchau, turminha. Faz a tarefinha do livro que é parecida com essa. E vocês vão fazer o caminho das suas casas até chegar na escola. Tchau!